Bom, pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, né? E hoje eu vou falar sobre os evangélicos na política. Como vocês já devem ter observado, pelo menos nesses últimos 8, 9 anos, os evangélicos vêm tendo uma presença cada vez mais frequente na política, principalmente depois da eleição do Bolsonaro em 2018, desde quando ele assumiu a presidência, né? Não que eles não tinham essa presença antes, mas eu acredito que essa presença vai ficar cada vez mais frequente a partir de 2018. E isso, no meu ponto de vista, ao invés de ter sido algo bom, na verdade, foi e está sendo algo totalmente negativo. Porque eu vou falar a verdade aqui, eu não vou dizer todos os evangélicos, claro, eu não vou generalizar aqui, mas tem uma grande parte dos que estão engajados na política que infelizmente são idólatras de político bandido. Verdade seja dita, é isso aí. Não tem meias palavras, não tem como descrever. Se a realidade fosse outra, eu gostaria de estar falando aqui, mas infelizmente não é. Uma boa parte dos evangélicos são idólatras de político bandido. Não se permite mudar o ponto de vista a respeito de uma pessoa. Apoiou lá no passado, se apoiou lá, então tem que continuar apoiando hoje. Por mais que o cara seja ladrão, por mais que o cara seja bandido, por mais que o cara faça tudo de errado, tudo que é contra a palavra de Deus, a pessoa continua apoiando. Agora, por outro lado, tem muita gente que fala assim, que evangélico só deveria estar dentro da igreja, pregando a palavra de Deus e falando de Jesus Cristo, deixar a política de mão e não se manifestar politicamente. Isso também está errado. Eu também sou contrário a esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a mesma rua esburacada que um ímpio passa, o evangélico também passa. A mesma fila de hospital que um ímpio enfrenta, o evangélico também enfrenta. O mesmo ônibus lotado, um ônibus público em situação precária que o ímpio pega para poder ir para o seu trabalho, o evangélico pega. A mesma escala 6x1 que um ímpio trabalha, o evangélico também trabalha. Então somos todo mundo cidadão de um país e todo mundo tem o direito de se manifestar politicamente. Isso aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso, como evangélico, dentro da minha igreja, pregar a palavra de Deus e até fora também, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, eu também tenho o direito de me manifestar politicamente, declarar apoio a uma pessoa, declarar apoio a ideias, que é diferente de idolatrar. Diferente de idolatrar. Idolatrar é uma pessoa que eu já considero, nem só por parte dos evangélicos, mas pessoas que também não são. O cara é bandido, o cara dá todos os indícios de que ele não vale nada como político, e ainda assim você continua defendendo e continua passando pano para aquela pessoa. Parece que, principalmente o bolsonarismo gerou uma cegueira nas pessoas. As pessoas não conseguem enxergar mais. Apoia independentemente do que ele é. Independentemente do que ele fez, né? Então, assim, eu sou a favor de que evangélicos se manifestem politicamente, de que eles tenham, assim, um certo tipo de engajamento na política, mas de uma forma muito moderada, para isso não se transformar em idolatria. Por exemplo, eu sou contra um político ir lá no púlpito da igreja e fazer palanque lá. Igreja não é lugar de político fazer palanque, fazer campanha, se promover lá no púlpito, onde deveria estar pregando a palavra de Deus, deveria estar falando do amor de Cristo. Isso é uma coisa que eu sou totalmente contra. Pastor, fazer campanha para político em púlpito de igreja, outra coisa que não bate, tem? Não bate, não dá para aceitar isso. Agora, fora da igreja, até dentro da igreja, todo mundo é cidadão, mas eu acho assim, tem lugares que são mais adequados para determinada coisa. A igreja não é lugar de fazer campanha política, e nem de falar de política, de certa forma, né? Dependendo do contexto, da situação. Mas eu acredito que sim, os crentes eles têm o direito de se manifestar politicamente, né? De apoiar pessoas, apoiar ideias. Mas lembrando, Cristo é o centro da nossa vida. Não é uma pessoa, não é um ser humano, é Cristo. Cristo sempre tem que ser o centro da nossa vida. Fora isso, eu acho que como cidadão, nós temos, né, o direito de se manifestar. Por isso que a Bíblia mesmo fala, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esse é o meu ponto de vista hoje sobre o evangélico na política. Eu acho que se as pessoas pensassem de uma forma mais racional do que uma forma emocional, a presença dos evangélicos cada vez mais frequente na política seria algo positivo, mas infelizmente as pessoas pensam mais no lado emocional do que no lado racional, e essa presença acaba sendo cada vez mais negativa, né? Hoje, uma boa parte das pessoas tem uma visão muito negativa sobre os evangélicos na política, e isso é resultado
de ações, de atitude dos próprios evangélicos, dos próprios pastores, que muitas das vezes faz coisas aí que são, elas sejam totalmente fora, né? Mas é isso, eu acredito que muita coisa vai mudar, né? Pelo menos a partir desse ano 2026, e espero que mude para melhor, né?